Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui fazer um vídeo bem espontâneo, apesar da vida corrida acontecendo, porque eu acabei de ler o livro novo da Sally Rooney, O Intermezzo, e fiquei empolgada para falar sobre ele, a tradução da Deborah Landsberg. Eu li nessa prova antecipada, que a editora, né, a Companhia das Letras, me mandou, mas o livro tá saindo por agora, também vou deixar a capinha bonita dele aqui do lado para vocês. Não li nada sobre o livro ainda, vi que já saíram aí alguns vídeos, já apareceram aí na minha timeline do YouTube, a Folha de São Paulo também me mandou uma newsletter hoje de manhã, com a Sally Rooney no título, mas não li nada disso ainda. Eu terminei de ler o livro ontem de noite e já vim gravar, então teremos aí uma reação primeira, assim, uma reação imediata, eu quis dizer, do livro. Sally Rooney e eu, nossa relação. Eu gosto do Conversas com Amigos, eu acho que ela toca em assuntos interessantes e a dinâmica entre as amigas, ex-casal e o casal, mas eu acho que a narrativa às vezes empaca numas discussões, assim. Pessoas Normais, meu favorito, acho que ela consegue construir muito bem a história de um casal ao mesmo tempo que ela consegue trazer essas informações de questões de classe, questões de gênero, violência ao redor disso, sem ficar didático demais, assim. O Belo Mundo Onde Você Está é o que eu menos gosto dela. Eu gosto do formato dos e-mails entre as amigas, acho uma ideia legal, acho um jeito legal de incluir essas discussões sem parecer demais, mas acho que tem problemas no enredo. E também li um conto pequenininho, que é o Mr. Salary, não acho que tenha sido traduzido ainda, pelo menos desconheço. Que interessante, tem um casal com uma diferença de idade grande, que é um tema que vai aparecer no Intermezzo agora também. Que já é um livro que eu gostei mais, bem mais do que o Belo Mundo. Foi uma delícia ler esse daqui. Eu, na realidade, não tenho lido muito. Eu vou fazer o meu vídeo das últimas leituras em breve. Eu não tenho lido muito, pois vida corrida. Mas chegou, eu comecei a ler, não engatou no começo, deixei um tempo parado e depois eu voltei e super foi, e foi maravilhoso. Então, basicamente, aqui a gente tem dois irmãos, Ivan, de 22 anos, no começo da narrativa, e o Peter, 10 anos mais velho, e eles acabam de perder o pai. Isso, o primeiro capítulo, né, já é o velório do pai. E eles têm uma relação complexa com o pai e com a mãe, os pais são separados, a mãe mora com o novo marido e os enteados, então não é uma relação muito próxima. E eles não têm uma relação muito próxima entre si também. O Ivan é um jogador de xadrez e trabalha com análise de dados, matemática, coisas para esse caminho. O Peter é um advogado e relativamente bem sucedido. Então a gente tem esse momento de luto dos dois pela perda do pai. Também é sempre um sentimento complexo, é sempre um processo diferente para cada um, e o que mais vai acontecer na vida deles. Na realidade, boa parte do livro é sobre o relacionamento que eles vão desenvolver, os relacionamentos que eles vão desenvolver a partir disso. Então o Ivan, o mais novo, vai começar a se relacionar com uma mulher mais velha que ele conhece num desses eventos de xadrez. Mais velha, eu acho que tinha 36, se eu não me engano. Enquanto o Peter tem uma questão mais sensível ali de relacionamento. Ele tem uma ex-namorada com quem ele tem um relacionamento de amizade, mas com várias tensões românticas ainda. Eu não vou contar exatamente qual é o problema, porque isso é algo que vem mais pra frente no livro, então sem spoilers aqui. Mas enfim, tem ali uma tensão com a Sylvia, e ele também está se relacionando com uma moça bem mais jovem, e aqui sim a gente tem uma questão de classe também, de dinheiro, né? Ela é uma estudante universitária sem grana e
Ele acaba se tornando um provedor, assim, pra ela. Então ele tá nesse relacionamento com duas pessoas e tudo muito complicado, assim. A gente tem uma coisa que eu acho que a Sally Rooney faz muito bem, porque ela já faz recorrentemente, que são trabalhar com esses duplos, né? No Conversas Entre Amigos, a gente tem dois casais, bom, um ex-casal e um casal, e as relações, né, nesse quadrado. No Belo Mundo a gente tem as duas amigas com os dois relacionamentos que elas estão desenvolvendo. No Pessoas Normais, né, a gente tem o casal, e aqui então a gente tem tanto esse duplo entre os irmãos, mas a gente também tem um duplo cruzado, que são as pessoas mais novas, que é o Ivan e a Noemi, Naomi, enquanto o irmão e a namorada do Ivan. A gente tem o Peter, desculpa, com as duas pessoas, a gente tem a mãe e o pai. Então, assim, a gente tem alguns duplos funcionando aqui que eu acho bem interessantes, bastante bem desenvolvidos, assim. Eu acho que a obra da Sally Rooney, em geral, é muito dialógica, né? Então, essa coisa de ter sempre as duas pessoas nas posições diferentes são sempre algo importante, né, para o desenvolvimento das narrativas dela. Eu acho que ela faz muito bem aqui, porque a gente já tem uma estrutura um pouco mais complexa, né, mais pessoas, mais tensões e tal. E nesse sentido eu vejo assim um crescimento da narrativa dela, de conseguir lidar com um grupo maior, assim. A relação entre os irmãos é uma coisa que eu gosto muito de ver acompanhada. Aqui não era, essas relações familiares, eu acho que não eram algo que ela tinha explorado também. Aparece bastante em Pessoas Normais, né, é bastante importante para a família da Marion, mas aqui eu acho que ela leva isso para outro nível. Eu acho que ela faz isso muito bem. A relação entre esses irmãos, para mim, é muito, muito verossímil, assim, muito profunda. É aquele relacionamento de você ainda ter muitas mágoas em relação a coisas do passado, de não ter dado conta de certos momentos, mas também uma raiva que você direciona para aquela pessoa, que às vezes nem é uma raiva daquela pessoa especificamente, mas um amor, que é aquele amor de família que tá ali no fundo. Eu acho que ela consegue lidar muito bem com essas forças na relação desses irmãos. Também acho as personagens complexas. A gente gosta meio que de todo mundo, enquanto a gente desgosta de todo mundo. Ai, sabe quando você gosta da pessoa, você vê a pessoa fazendo cagada, você não acredita que você tá fazendo isso. É mais ou menos isso, assim, todo mundo parece complexo nessa obra, e foi algo que eu gostei bastante de encontrar aqui também. Uma coisa que eu fui pesquisar foi a palavra do título, né, o intermezzo, italiana, o ponto intermediário, e tem duas acepções principais que eu achei interessantes. Na música pode significar uma peça pequena musical tocada entre dois atos de uma ópera ou de uma peça maior. Então, como essa pequena obra, essa pequena coisa que vai acontecer no meio entre as coisas principais. E nesse sentido a gente poderia ver esse livro como a narrativa do que está acontecendo entre esses momentos, no momento de luto, né, dos dois. Então, como era antes, era o primeiro ato, como vai ser depois o segundo ato, e esse é o período de transição entre esses dois momentos da vida deles. Acho legal ver desse jeito. Mas intermezzo no xadrez também pode ser, era um movimento inesperado, que obriga o seu adversário do xadrez a ter uma reação rápida, protetiva do tabuleiro ali, e é do tipo uma jogada que talvez não influencie tanto o final, mas que te distrai. Eu não entendo muito de xadrez, gente, então foi o melhor que eu consegui entender. Desculpa se não tiver tão exato. E nesse sentido é interessante, porque como esses irmãos estão em tensão, eles estão brigando, mas eles também estão se encontrando como pessoas adultas e tal, pra si mesmo, mas um pro outro também. A gente tem essa tensão e tem essas ações um do outro que exigem que o outro tenha uma resposta imediata. Então, pra mim, os dois significados funcionam bem pra gente ler o livro, assim, os dois podem ser uma chave de leitura do livro interessante.
Uma coisa sobre o xadrez, gente, não é um livro sobre xadrez, né? O Ivan joga xadrez, mas ele tá passando por um momento que ele nem sabe se ele quer continuar jogando competitivamente, ele tá ali em tensão, não se fala tanto assim de xadrez. Então, se alguém está vindo esperando um livro sobre xadrez, eu diria que não. E se alguém não quer ler o livro porque acha que vai ser sobre xadrez, também não, tá? Podia ser outras coisas no fundo, assim, não precisava ser xadrez. Então, é só um toquezinho que surge, assim. Uma coisa que eu acho que ela insiste menos nesse livro do que em outros livros dela e que eu achei que ia ser mais desenvolvido, eu tava na expectativa que fosse mais desenvolvido em algum momento, é a questão de classe e de dinheiro. Acho que isso é algo que ela toca em todos os livros dela, de alguma forma ou de outra. E ela tinha muito potencial para abordar isso aqui de uma maneira maior se ela quisesse, porque o cenário tá ali, as personagens com essas diferenças estão aqui. Mas ela assumiu uma postura diferente do que nos outros livros dela, porque ela não vai aprofundar esse debate, ela não vai tentar fazer uma causa muito grande a partir disso. É só assim, um cenário que existe e é pouco mencionado. Em alguns momentos ele é mencionado, por exemplo, o irmão mais velho oferece dinheiro para o mais novo, diz que ele pode pedir, ou o Peter, né, esse irmão mais velho, também tem essa relação de dar muito dinheiro para essa namorada mais nova e tal. Então, existe, mas não tem assim aquele momento em que isso vai ser um tema muito grande da narrativa. Eu diria que de todos os livros dela, eu acho que é o mais discreto, né, dentro dessa discussão. Pessoalmente, é um aspecto que eu gosto bastante da obra dela, como ela traz, né, esses debates dessas relações de poder que existem na sociedade o tempo todo e o impacto que isso tem em relações individuais. Então, é um aspecto que eu gosto. Ele é legal por um lado, porque ele evita o problema que eu vejo no conversas entre amigos, que é aquela coisa de ficar dizendo demais e ser didático demais, esse que vai pro outro caminho, mas também sentir falta de ser um pouquinho mais. Pra mim, ela acertou a mão nesse tema no Pessoas Normais. E daí a gente tem conversas entre amigos no oposto falou demais e esse aqui no oposto falou de menos, assim. Mas enfim, é porque eu gosto desse aspecto da obra dela, né? Um aspecto da escrita dela que eu tive uma dificuldade no começo, eu acho que foi uma das coisas que me empacaram no começo do livro, mas que eu consegui lidar, que se resolveu pra mim ao longo da leitura, é o ritmo da escrita, porque o começo a gente começa acompanhando a história a partir da perspectiva do Peter, e sempre que a gente tá na perspectiva do Peter, a narrativa é um pouco mais rápida, as frases são mais curtas, eu diria que é um pouco menos narrativo e um pouco mais mostra, assim, coisas pra gente. E, né, um narrador um pouco mais afastado e só, né, assim, mostrando. E no começo isso me deu uma estranhada, assim. Eventualmente eu entendi o ritmo da narrativa, eu entendi que o Peter tem esse pensamento mais flashes, mais rápidos. O Peter é uma pessoa que tá ali também sofrendo com abuso de substâncias, vício, no momento que a gente encontra, então começa a fazer sentido, mas foi uma coisa que me estranhou um pouco no começo, enquanto a narrativa, quando a gente tá do ponto de vista do Ivan, é um pouco mais acessível, assim, um pouco mais narrativa, eu diria. Então, depois que eu entendi esse ritmo da narrativa e essas vozes diferentes, fez sentido e funcionou pra mim, mas no começo causou um estranhamento meio pesado, assim. Bom, pessoal, eu não li, né, como eu comentei, não assisti nada sobre o livro ainda, em termos de crítica e tal, mas ontem eu achei um texto na editora do Reino Unido dela, a Faber, que menciona 8 livros que ela leu enquanto estava escrevendo o livro, né? Então ela mesma, né, ela é autora do texto e comenta esses 4 livros que ela leu. Eu vou deixar o link ali embaixo, tá em inglês, mas ela comenta que quando tá escrevendo um romance, ela sempre tenta se aproximar das personagens, do mundo das personagens, e daí comenta os livros que ela leu pra tentar se aproximar do mundo que ela queria criar aqui.
A gente tem os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, não li ainda, mas achei interessante aparecer aqui. Investigações Filosóficas, do Wittgenstein. Ela usa também a epígrafe dela, é do Wittgenstein, então achei interessante aqui. A epígrafe mas você não está de luto agora, mas você não está jogando xadrez agora. Tem um pouco então a ver com os irmãos, né? Hamlet, do Shakespeare. Ela releu quando estava mais ou menos no meio, né, da narrativa aqui. E faz sentido pra mim porque os dois personagens têm esses momentos de ver muito tudo que está acontecendo em relação a si mesmos, que eu acho que é uma coisa que o Hamlet faz, e eu acho que tem uma coisa de Hamlet ali nessas tensões entre eles, a relação com a mãe e tal. Ulisses, do James Joyce. Um livro que eu tô com vontade de ler, que chama Interghost, da Isabella Hamad. Ela é uma autora palestina. É um livro bem recente. E tem uma coisa meio de teatro, e ela produz teatro e tal. Mas enfim, não li ainda. Um livro que eu não conheço, Western Lane, da Chetna Maru, que tem a ver com essa coisa de entrar em competições, né? No caso aqui a gente tem as competições de xadrez, e aqui nesse livro a gente tem um retrato de uma pessoa jovem que tem um hobby competitivo. Ela joga squash, então né, ela entrou nesse mundo da competição, né? Um livro que eu não conhecia também, mas fiquei interessada, chama Slow Down, de Kohei Saito, que fala sobre um sistema econômico cada vez mais dependente, questão da crise climática e outros jeitos de pensar a sociedade, e aparentemente essa pessoa fala sobre isso. Nesse livro um autor japonês, parece interessante. E o último livro que ela então menciona aqui é o Shihei, da Colette. Nunca li Colette, vocês acreditam? É algo que eu preciso corrigir em algum momento. É sobre um relacionamento entre uma mulher mais velha e um jovem. E, enfim, são essas então os 8 livros que ela leu e que eu acho que acabam servindo de inspiração, de referência para ela aqui também. Caso alguém tivesse curioso, eu vou deixar esse link ali embaixo também, caso alguém queira saber o que é. Enfim, gente, uma coisa que eu gosto assim, da Sally Rooney é que eu acho que ela escreve romances acessíveis, com personagens com quem a gente pode se identificar, que parecem pessoas normais, que parecem pessoas reais, assim, né? Pessoas normais não foi de propósito, mas enfim. Que são livros mais bobinhos, mais acessíveis, mas de um jeito bom, porque eu acho que ela ainda mantém um aspecto crítico interessante, ela ainda consegue trazer ali um conteúdo muito bem formatado, mas não de um jeito muito denso, assim, muito inacessível e tal. Essa coisa de ser dialógico, né, de ter as personagens conversando sobre assuntos, pra mim faz com que esses temas sejam mais palatáveis. Também eu acho importante a gente ter esse tipo de coisa, e eu acho que ela faz muito bem aqui. Pra mim é um livro muito mais redondo, muito mais bem resolvido que Belo Mundo, que pra mim é um livro muito estranho de ritmo e tal. É o que ela toca menos em questões de classe, mas a gente ainda tem muitas inquietações nas personagens, assim. Acho que não é que ela toca menos, eu acho que ela toca de um jeito mais discreto, talvez. Eu acho que esse é o melhor jeito de falar isso, né? Não é que aparece menos, mas é de um jeito mais discreto. É isso, eu me diverti, me distraiu bastante nesses últimos tempos, e ontem à noite eu fiquei lendo até terminar, realmente, porque queria saber como que ia. Então foi legal, foi uma leitura legal. Recomendo. Isso, pessoal. Caso já tenham lido alguém, ou quando lerem, me avisam o que vocês acharam aí embaixo. Contem também
relação de vocês com a obra da autora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.